E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de Direito Processual Civil, dando sequência à nossa playlist. E nesse vídeo nós vamos falar sobre os pressupostos processuais de validade positivos. Não saia daí! Muito bem, nós já sabemos que o processo é um instrumento técnico. E por causa disso, é preciso a observância de requisitos para que ele possa se desenvolver de maneira válida e regular. Nós já estudamos os pressupostos processuais de existência. E agora nós vamos começar o estudo dos pressupostos processuais de validade, que se subdividem em dois grandes grupos: pressupostos processuais de validade positivos e os pressupostos negativos. Os pressupostos positivos são aqueles que precisam estar presentes para que o processo se desenvolva de maneira válida e regular. Esses pressupostos processuais de validade positivos são ao todo 4. O primeiro deles, que nós começamos a falar agora, é a chamada demanda apta. O que significa demanda apta? Bom, nós já sabemos que demanda é o pedido feito pelo autor. Agora, essa demanda, ela precisa ser apta. O que isso significa? É simples. Quando o autor faz um pedido, ele precisa seguir estritamente as regras previstas pelo Código de Processo Civil a respeito dos pedidos. Então, por exemplo, o Código de Processo Civil determina que o pedido deve ser certo e determinado, ok? Todavia, o Código admite a formulação de pedido genérico naquelas situações que o próprio Código fornece. Então veja, o autor, quando vai elaborar um pedido, precisa conhecer todas as regras referentes a esse elemento para que ele, por exemplo, não faça um pedido genérico fora das hipóteses legais admitidas, porque senão isso vai acabar gerando um defeito no pressuposto processual de validade. Tudo bem? Então esse é o primeiro, demanda apta, observância das regras do Código quanto aos pedidos. Como segundo pressuposto de validade positivo, nós temos a jurisdição competente e imparcial. Veja, nós já sabemos que jurisdição é aquela atividade principalmente desenvolvida pelo Estado que consiste na aplicação do direito ao caso concreto. A jurisdição, ela precisa ser competente, ou seja, o juiz que vai julgar aquele caso, ele precisa ter a parcela de jurisdição necessária para julgá-lo. Por exemplo, eu não posso entrar com uma ação requerendo horas extras, reconhecimento de vínculo empregatício, numa vara cível, porque essa ação precisa ser proposta perante uma vara do trabalho. O juiz cível, nesse caso, ele será um juiz incompetente, porque ele não terá a parcela de jurisdição necessária para analisar aquele pedido. Além da jurisdição dever ser imparcial, além da jurisdição necessitar ser uma jurisdição dentro desses limites de competência, ela deve ser também imparcial. O que significa jurisdição imparcial? A jurisdição imparcial é aquela em que o juiz ele é equidistante das partes, ou seja, o juiz ele não tem interesse em que uma parte ou outra vença o caso. O juiz imparcial é aquele que busca apenas a solução mais justa para o caso concreto com base na lei, mas ele não tem interesse em que o autor ou o réu saiam vitoriosos. Por isso, como segundo pressuposto processual de validade positivo, a jurisdição tem que ser imparcial e competente. Tudo bem? Terceiro pressuposto é a citação válida.
Você sabe que o Código de Processo Civil prevê uma série de regras sobre a citação. A citação, por exemplo, quando for realizada por carta, o código exige que haja aí o AR, o aviso de recebimento. E esse AR, ele precisa ser assinado pelo destinatário da citação. Se isso não acontecer, essa citação terá um defeito. Portanto, a citação válida é aquela citação que foi feita observando todas as exigências do Código de Processo Civil, todas as exigências legais. A citação válida, ela produzirá os seus efeitos e completará a relação jurídica processual. Como quarto pressuposto, nós temos o pressuposto de validade positivo da capacidade. Só que esse pressuposto da capacidade, ele é dividido em três, ou melhor, ele é subdividido em três espécies. Capacidade de ser parte, capacidade para estar em juízo e capacidade postulatória. A capacidade para ser parte nós já conhecemos. É aquela capacidade que todo ser humano tem. É a capacidade para figurar como autor ou réu em um processo. A capacidade para estar em juízo também é nossa velha conhecida. É aquela capacidade para a parte praticar atos processuais sem a necessidade de representação ou assistência. Essa capacidade para estar em juízo nem todos têm, somente as pessoas capazes, ok? Nos moldes dos artigos 3º e 4º do Código Civil. Essas duas primeiras capacidades nós já conhecemos. Quando nós estudamos os elementos da ação, nós já conversamos sobre elas. Só que existe uma terceira capacidade que também precisa ser observada, que é a chamada capacidade postulatória. Essa capacidade postulatória é a capacidade para formular pedidos perante o Poder Judiciário. E essa capacidade postulatória, via de regra, as pessoas comuns não têm. Razão pela qual essas pessoas precisam de um advogado. Elas precisam estar representadas por alguém que tenha esse tipo de capacidade. O advogado, o defensor público são exemplos de sujeitos processuais que detêm essa capacidade postulatória, assim como o Ministério Público. Os promotores de justiça, os procuradores da República também possuem essa capacidade postulatória. Tudo bem? Meus amigos, esses são os 4 pressupostos processuais de validade positivos. Só que só para a gente encerrar o vídeo e deixar aqui bem completinho o nosso estudo, alguns autores afirmam que eu teria um 5º pressuposto processual de validade positivo. Esse 5º requisito seria, digamos assim, alguma exigência prevista pela lei. Vou te dar um exemplo. A gente sabe que no âmbito das ações reais imobiliárias, para o autor ingressar com uma ação dessa natureza, ele precisa de autorização do seu cônjuge. É a tal da outorga uxória ou marital. É simplesmente a autorização do cônjuge para que ele ingresse com a ação. Evidentemente, se ele for casado. Nesse caso, imagine o seguinte, imagine que o autor casado ingressou com uma ação real imobiliária sem a autorização do cônjuge. Nesse caso, haveria um defeito, uma ausência de um pressuposto processual de validade positivo. Porque nas ações reais imobiliárias, eu tenho esse requisito específico que é previsto pela lei. E assim como esse exemplo, existem vários outros que variam conforme o caso a caso. Tudo bem? De qualquer maneira, esses 4 primeiros pressupostos de validade positivos, eles são indispensáveis para que o processo tenha condições de produzir os seus efeitos. Tudo bem, meus amigos? Ficou claro? Espero então que você tenha compreendido essa matéria super importante dos pressupostos processuais e eu aguardo você no próximo vídeo, onde a gente vai encerrar a nossa playlist falando sobre os pressupostos processuais de validade
negativos. Tudo bem? Fica aí o convite. Forte abraço e bons estudos.